tarde, pessoal. Sou a Adeilda. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade nossa aqui do Telesaúde Bahia, com ações do Telerans para a qualificação do cuidado à pessoa com hanseníase na atenção primária à saúde. Hoje, a temática da web palestra é dor e hanseníase. E a nossa convidada é Jess Angeli, de Souza Dias. Ela é neurologista do Instituto Couto Maia, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e também é professora de neurologia da Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. Então, mais uma vez, agradecemos a participação de todos e de todas, e mais uma tarde de aprendizagem aqui para a gente. Então, bem-vinda, nós já agradecemos a sua aceitação, do convite de participar dessa atividade. Agradecemos também a nossa residente Ellen, que faz toda essa articulação para que essa atividade ocorra da melhor maneira possível. Então, pedimos a todos a compreensão para que as perguntas sejam respondidas ao final da apresentação. Então, vocês podem colocar no chat e não se preocupem, todas serão respondidas dentro do prazo estipulado, da atividade da tarde. Então, bem-vinda, doutora, e uma ótima web palestra para todos. É com você. Boa tarde a todos, boa tarde Adeilda, a Ellen, É um prazer estar aqui em mais uma web palestra, sobre hanseníase. Nós vamos conversar hoje, isso é uma conversa, sobre dor e hanseníase. Então, a gente vai começar falando sobre um caso clínico, tá? Esse é um caso clínico hipotético, mas baseado em relatos, reais. Então, o nome da nossa paciente é Maria, também é um nome fictício, uma paciente feminina de 41 anos, solteira, com ensino fundamental completo, e que ela comparece à consulta com queixa de dores nos membros superiores. Ela teve o diagnóstico de hanseníase há 2 anos, na época, segundo o prontuário, foi uma forma multibacilar. Ela fez uso do esquema PQTMB por 1 ano e apresentou durante o tratamento um episódio apenas de reação hansênica, que foi caracterizado por uma piora das manchas prévias, que ela apresentava, e neurite. Ela fez uso de corticoide na época, com boa resposta, não apresentou nenhum déficit motor, e, contudo, ela tinha um déficit sensitivo que estava restrito ao território do nervo ulnar bilateral. Para quem não sabe, o nervo ulnar ele é responsável pela inervação sensitiva da parte medial da mão, tanto a região dorsal, como a região palmar, e ela também tinha alterações sensitivas no território do nervo fibular, então ela tinha uma perda sensorial na face lateral da perna e dorso do pé. Na alta, ela foi classificada como um nível funcional de 1, por causa desse déficit sensitivo. Após 4 meses do término do tratamento, ela passou a cursar com dores nos braços. Era uma dor que ela referia como tipo queimação, por vezes uma sensação de um choque elétrico. Se queixava de muito cansaço, de um sono com uma qualidade muito ruim, com despertar precoce, no meio da madrugada. E essa dor, dificultava o trabalho dessa paciente. Ela trabalhava como faxineira. Ela referia tristeza, muita irritabilidade, e desânimo, além de uma sensação de desamparo. Foi prescrito para ela tramadol, dipirona e corticoides e sem melhora. Por fim, foi introduzido a amitriptilina, que ela vinha em uso na dose de 25 miligramas dia, e com isso ela teve uma melhora discreta, e foi dessa forma que ela chegou, para a avaliação. E não havia nenhuma modificação do quadro dela neurológico em relação ao que ela apresentava na alta, Só para reforçar aqui que a avaliação neurológica desses pacientes com hanseníase, através do preenchimento de todo aquele formulário padrão do Ministério da Saúde, ela deve ser feita sempre na admissão, sempre na alta, e a duração dos intervalos ela vai depender do quadro clínico do paciente, podendo ser a cada 3 meses, ou antes. E então essa paciente procurou o tratamento do médico, tratamento médico para tratamento da dor, e ela negava qualquer comorbidade. Antes de a gente falar um pouquinho sobre o caso, vamos aqui falar sobre o que é dor. O que é dor? A dor ela é uma sensação complexa
varia muito de pessoa para pessoa, nem sempre o que é dor para alguém pode não ser para outro. Então, é uma experiência única e completamente individual, certo? E a gente tem que estar sempre atento que o momento individual pelo qual cada pessoa está passando, seus sentimentos naquela ocasião, também pode aumentar ou diminuir essa dor. Ela é um sinal de alerta, muitas vezes, de que algo não vai bem, então a dor não é ruim, né? Porque ela alerta que algo está acontecendo de anormal no nosso corpo. E esse alertar de que algo não vai bem faz com que a gente procure cuidados, né? Cuidados relacionados com a saúde. Então, essa daqui é a definição oficial da Associação Internacional, né, de Dor, que define a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela que é associada a uma lesão tecidual real ou potencial. E aí, como a gente fala de dor, a gente tem que compreender um pouquinho, né, como é que a dor se processa, tá? Então, as sensações relacionadas à dor, né, e à temperatura, elas são carreadas por alguns neurônios, que são neurônios finos. Existem dois tipos de fibras finas, né, responsáveis pelo carregamento da dor, as fibras A delta e a fibra tipo C, que são justamente as fibras, né, que são comprometidas na hanseníase, né, com maior frequência. Vão existir terminais nociceptivos, que são receptores, né, que ficam na extremidade desses neurônios, que são responsáveis por captar esses estímulos nocivos, né, esses estímulos nóxicos. E aí, uma vez que essas informações sejam captadas, por exemplo, aqui através aqui da pele, esses neurônios eles vão viajar através do nervo periférico, tá? E eles vão chegar aqui na medula espinhal e vão fazer uma sinapse, que é um contato, com o segundo neurônio. Aqui ao nível da medula espinhal, essas informações que chegam, ela vai sofrer, né, toda uma modulação, essa modulação ela sofre influência, né, dos centros cerebrais, né, dos corticais superiores, e então essas informações que entram aqui, elas são levadas pela medula até uma região do nosso cérebro chamada tálamo. E aí, do tálamo, que é um órgão, né, de recepção sensorial, essas informações vão ser projetadas para o córtex parietal, frontal, que são áreas relacionadas com esse estímulo, percepção desse estímulo somatosensorial. Só que toda essa área, né, responsável por essa percepção da dor, ela vai sofrer influência de várias outras regiões cerebrais, né, muitas das quais estão relacionadas com memórias de eventos antigos, com os aspectos emocionais relacionados à dor que estão aqui representados. Então, essa é uma descrição bem simples, né, bem simplória do que é a dor, porque como a gente vai falar de dor neuropática, então a gente precisa compreender, né, o que é os órgãos periféricos da dor, que está relacionado com o nervo, e o que é central, né, que é tudo que está relacionado com a medula espinhal e as vias que ascendem da medula até o nosso córtex somatosensorial. A dor, mas vamos lá, né? A dor, ela é classificada em 3 tipos. Nós temos a dor nociceptiva, que é aquela dor que surge de um dano real ou ameaçado ao tecido não neural, e que se deve à ativação desses nociceptores, né, que eu falei lá no slide anterior. E aí nós teríamos como exemplos clássicos de dor nociceptiva, por exemplo, uma artrite, a dor durante uma crise de uma anemia falciforme, de uma colecistite, de uma infecção urinária, de uma crise de gota, de um corte, né, de uma queimadura sobre a pele. Esses seriam exemplos de dor nociceptiva. A dor neuropática, ela é uma dor que ela é decorrente de um dano, de uma lesão, né, ou de uma doença que acomete tanto as vias periféricas, ou seja, os nervos, ou então as vias centrais relacionadas com a dor. E aí nós vamos ter como exemplos aqui o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, que alguns pacientes podem apresentar dor pós-AVC, a esclerose múltipla, né, que é uma doença onde a mielina é afetada, esses pacientes podem cursar com dor, aqueles pacientes que fazem herpes zoster e que apresentam uma neuralgia pós-herpética, várias neuropatias, a mais frequente seria o diabetes, né, que costuma causar uma neuropatia dolorosa, nós temos aí também o HIV.
E nós temos um terceiro tipo de dor que foi adicionado a essa classificação mais recentemente, que é chamada de dor nociplástica. O que é essa dor nociplástica? É aquela dor que o indivíduo sente, mas não é possível demonstrar que exista um dano real ou ameaçado ao tecido, e também não existe um dano das vias periféricas ou centrais responsáveis pela transmissão dos estímulos dolorosos. Então, nós teríamos aqui, né, como exemplos a cefaleia, a fibromialgia, a síndrome do intestino irritável, a síndrome da fadiga crônica. Esse aqui seria um exemplo de dor nociplástica. Esse autor aqui, o Freig Hagen, ele publicou esse artigo aonde ele advoga, entendeu, que seja colocado um terceiro tipo de dor, que é chamado de dor mista, que é aquela dor que reúne características de mais de um desses tipos, e que a gente não sabe ao certo, entendeu, qual é que está preponderando, ou os dois contribuem para aquele surgimento de dor. Mas o que é aceito pela sociedade, pela Associação Internacional de dor, é que nós temos esses três tipos de dor. A hanseníase, ela tem componentes tanto da dor neuropática, como da dor nociceptiva, alguns componentes também dessa dor nociplástica, e alguns esses autores colocariam ela como exemplo, por exemplo, de uma dor mista. Mas, quando a gente vai olhar, né, todos os trabalhos, os artigos sobre dor em hanseníase, a gente vai ver que o que vai existir, até porque essa é uma classificação mais recente, é a definição de dor nociceptiva e dor, entendeu, neuropática. Então, a nociceptiva, aquela decorrente de toda a inflamação que vai existir, que pode existir na hanseníase, e a dor neuropática, que vai ser decorrente do dano neural, que também surge nessa doença. Então, vamos lá. A dor neuropática, ela é uma dor que ela é causada por uma lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial. Ela é uma descrição clínica e não um diagnóstico. Ela pode ser espontânea ou ela pode ser evocada, e ela aumenta em resposta a um estímulo doloroso, que a gente chama de hiperalgesia, ou apresenta uma resposta dolorosa a um estímulo não doloroso, que é o que a gente chama de alodínia. O que é isso? É aquele paciente que vai referir que quando o ar-condicionado passa sobre a pele dele, ele sente dor, ou que ele não aguenta se cobrir com o lençol, porque o toque do lençol sobre a pele do pé, entendeu? Por exemplo, provoca dor. Então, isso é a alodínia, quando a gente tem uma dor evocada por um estímulo que ele não é um estímulo doloroso. E para que a gente fazer o diagnóstico de uma dor neuropática, é necessário que exista a história de uma lesão ou uma doença no sistema nervoso, com a distribuição da dor e que seja anatomicamente plausível. O que é isso? Por exemplo, o paciente, como essa paciente da história, ela tem ela tem evidência de que tem uma lesão do nervo ulnar, né, por causa da perda sensitiva no território do ulnar. Então, se ela apresenta dor no rosto e ela não tem nenhuma evidência de neuropatia no rosto, eu não posso justificar isso como uma dor neuropática, porque a lesão dela está no nervo ulnar. É só para dar um exemplo assim grosseiro. Mas se ela tem dor na distribuição, né, do território do nervo ulnar, então eu tenho anatomicamente uma lesão, né, que é plausível para poder justificar aquela dor. Esses pacientes, eles podem se apresentar com sinais e sintomas negativos, eles vão se apresentar, né, que vai ser uma redução ou uma perda da sensação. Então, o paciente vai ficar com perda da sensibilidade, né? Ou positivo, que vai se apresentar como alodínia ou hiperalgesia, e isso vai indicar o envolvimento do sistema somatosensorial, que deve ser compatível com o território de inervação da estrutura nervosa que foi afetada. A gente vai dizer que alguém tem uma dor neuropática crônica quando ela é contínua ou ela recorre com um período de duração maior do que 3 meses. E todos esses pacientes com dor neuropática, eles vão requerer um tratamento específico, que ele difere do tratamento da dor nociceptiva, né? Que enquanto esse tipo de dor responde bem a analgésicos comuns, os pacientes com dor neuropática vão precisar de medicações diferentes desses analgésicos para poder ter um conforto, um alívio dessa dor. E então, por que a gente vai falar sobre dor em hanseníase, não é? Então, assim, durante muito tempo, se acreditou que os pacientes com hanseníase, eles não têm dor, né?
Por que que a gente fala isso? Primeiro porque, assim, esses pacientes desenvolvem úlceras plantares porque eles não percebem, né? Tem a perda da percepção da sensibilidade dolorosa. A própria concepção do diagnóstico da doença é que, assim, nós vamos ter lesões cutâneas discrômicas com perda da sensibilidade térmica e ou dolorosa. Então, se acreditou durante muito tempo que esses pacientes tinham dor, né, com o advento da poliquimioterapia e a cura microbiológica alcançada para muitos desses pacientes, o que se observou é que, na realidade, muitos deles apareciam com dor, entendeu, ao longo da evolução da doença. Então, o paciente com hanseníase e dor, então, como é que a gente olharia para esse paciente, tá? Então, esse paciente pode ter dor de duas naturezas, como eu tinha falado lá atrás, né? O que os estudos habitualmente colocam. Uma com a dor não neuropática, que seria uma dor nociceptiva, e outro com a dor neuropática, tá? Aqueles pacientes que têm uma dor não neuropática, essa dor pode ser decorrente de alterações musculoesqueléticas. Então, o paciente tem uma fraqueza muscular, ele passa a usar aquele membro de uma forma inadequada, vai sobrecarregar músculo, sobrecarregar articulação, e ele pode desenvolver uma dor miofascial, uma dor articular, ou esses pacientes também podem ter dor de ordem rematológica pela própria questão mesmo desenvolvida no próprio curso da doença. Ou eles também podem apresentar dor neuropática. E essa dor neuropática ela pode ser aguda ou crônica. Aquela dor aguda, ela está bem mais presente durante os estados reacionais, que quem trabalha com hanseníase está habituado a ver. Esses pacientes desenvolvem aquelas neurites, que eles têm dor no trajeto dos nervos, que pode ser uma dor referida ou uma dor provocada por palpação. Eles podem ter dor porque formam um abscesso do nervo, e geralmente essa dor desse estado reacional é uma dor que ela se resolve com o tratamento, né? Eles vão receber corticóide, podem ser imobilizados, e isso vai ajudar a resolver essa dor. Já a dor crônica na hanseníase, ela vai ter uma fisiopatologia diferente, certo? Ela pode ser decorrente de uma sensibilização periférica e central dessas vias da dor. E aí, sobre isso daí, vários outros fatores, né, vão influenciar, como, por exemplo, exclusão social, familiar, a repercussão que isso tem no trabalho, as crenças que esse paciente tem, a forma como ele percebe a doença. Respostas cognitivas mal adaptativas à dor, né? O paciente vê tudo como uma coisa muito catastrofizante, presença de ansiedade, de depressão, os próprios aspectos culturais, né, desse indivíduo, eles vão, de alguma certa forma, contribuir para o surgimento ou a perpetuação dessa dor crônica, juntamente com um componente de sensibilização periférica e central, que é decorrente de todas as alterações neurais que ocorreram durante a fase aguda da doença. Então, na hanseníase, a dor neuropática, ela pode ser decorrente no estágio agudo de um processo inflamatório. Esse processo inflamatório faz com que esse nervo fique espessado, ele fica bastante edemaciado, aumenta de volume. Esse nervo pode ser aprisionado em túneis fibrosos, como, por exemplo, ao nível do cotovelo, no punho, ao nível do túnel do carpo, no pé, ao nível do túnel do tarso. Todos nós temos pequenos nervinhos que inervam esses nervos, e então, durante esse processo inflamatório, esses pequenos nervos, chamados de nervo nervorum, eles são estimulados e eles provocam disparos, o que leva, entendeu, ao surgimento de dor. À medida que depois esse processo neural, né, quando ele vai se resolvendo, ele pode não se resolver de uma forma completa e pode haver dano e regeneração anômala desse axônio com fibrose intraaxonal. Pode existir alterações funcionais nesse nervo e ele passa a sofrer descargas espontâneas. O limiar para a dor, ele pode reduzir também, né, como consequência dessa lesão desses nervos. E esses pacientes podem ter alterações do funcionamento desses nociceptores, e eles passam a expressar respostas exageradas. Então, esse mecanismo aqui fisiopatológico, ele estaria no estágio, entendeu, mais posterior da doença.
Bom, e qual é que é a prevalência, né, dessa dor neuropática na hanseníase? A prevalência ela é variável, ela vai em torno de 11 a 78%. Essa ampla variabilidade nessa prevalência, ela se deve a vários fatores, né? Se deve à forma como os estudos, né, foram elaborados, porque alguns pegam pacientes tanto na fase pós-PQT, junto com a fase aguda da doença. Muitos desses trabalhos são feitos em centro de referência, e esses pacientes mais complicados, eles são encaminhados para esse centro de referência. Pode ser que isso não represente, por exemplo, o que é visto ao nível no trabalho de campo, né, nas unidades que não são de referência de atendimento a esses pacientes. Essa dor, a dor neuropática na hanseníase, ela pode ocorrer antes, durante ou após o término do tratamento. E o que se tem visto é que, com o advento da poliquimioterapia, a dor crônica tem sido cada vez mais reconhecida como uma sequela a longo prazo. E essa dor, ela vai merecer uma abordagem terapêutica distinta. E o que a gente sabe a respeito de dor, né, já de vários outros trabalhos da literatura, é que a dor, independente da etiologia, ela vai ter um efeito profundo na qualidade de vida da pessoa. E ela pode gerar incapacidade. Então, a gente sempre pensa em capacidade do ponto de vista de você ter um déficit motor, de déficit sensorial, mas a dor também é um fator que gera capacidade e que compromete a qualidade de vida desses indivíduos. Então, esse daqui é um trabalho, né, que foi feito lá no Nepal, onde ele avalia o impacto da dor neuropática em pacientes com hanseníase após ele completar a poliquimioterapia. Ele envolveu 85 pacientes que haviam terminado o tratamento para a hanseníase. Aqui nós temos instrumentos que avaliam a dor, que avaliam qualidade de vida, aspectos psiquiátricos da doença, né? Que esses pacientes todos preencheram esse questionário durante a avaliação. E o que ele encontrou foi que esses indivíduos, após o término da poliquimioterapia, eles tinham 52% de dor no momento da entrevista. E desses indivíduos que tinham dor no momento da entrevista, 68% deles apresentavam dor neuropática. Aqueles que tinham dor neuropática, 70% tinham uma história de neuropatia hansênica, de reação hansênica, e 47% apresentavam incapacidade grau 2. A sensibilidade do nervo e reações hansênicas atuais foram encontradas como fatores de risco para o desenvolvimento de dor neuropática. Esses pacientes com dor neuropática, eles apresentavam uma intensidade maior de dor, uma maior interferência nas atividades de vida diária, apresentavam limitações moderadas a extremas nas atividades diárias também. 43% exibiam sofrimento psicológico importante. E um fato assim, bem interessante é que os medicamentos utilizados reduziram apenas em o grau da dor de uma forma moderada, né, em 50% a 60%. Muitos desses pacientes estavam em uso apenas de analgésicos, né, não estavam usando nenhuma outra medicação mais específica para dor neuropática. Esse daqui é um outro trabalho que foi feito lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele avaliou 33 pacientes, ele usou vários instrumentos para avaliar dor, qualidade de vida, escada analógica da dor, e foram 33 pacientes avaliados, e desses 33%, 21, que correspondia a 63,3%, apresentava dor neuropática. E tinha uma intensidade de dor média de 7,1, né? O máximo é 10, então era uma dor muito intensa. E o que se viu com os questionários de qualidade de vida é que todos esses pacientes mostraram, uma boa parte deles tinham afetados os domínios de desconforto, né? Os sentimentos positivos também não eram o prevalente. Tinha interferência na atividade sexual, né, na questão de recursos financeiros, porque eram pacientes que tinham, além de ter um baixo nível de escolaridade, eles também ficaram com dificuldade de executar suas atividades laborais, né, após adquirir, entendeu, essa doença. Então, eles apresentavam, além de uma prevalência importante de dor neuropática, também um comprometimento da sua qualidade de vida. Aqui mais perto da gente, em Aracaju, né, também foi feito um trabalho avaliando a dor neuropática na hanseníase e qualidade de vida.
E esse trabalho aqui, ele difere dos demais porque ele avaliou dor neuropática nos pacientes em vários momentos. E ele encontrou 75% dos pacientes com dor, 81% deles com dor neuropática e 14,9% com dor nociceptiva. Todos esses pacientes exibiam uma baixa qualidade de vida, né, baseado nos questionários que foram preenchidos. Existiu a maior intensidade da dor naqueles com dor neuropática, quando comparado àqueles com dor nociceptiva. A dor neuropática esteve presente em 68% dos pacientes que tinham reação rancênica. E os fatores associados à maior ocorrência da dor foram o fato do paciente ser multibacilar, residir em áreas rurais, apresentar mais incapacidade e reação rancênica. E 28% desses pacientes tiveram alívio da dor com o uso de corticoide e analgésicos comuns, ou seja, um percentual muito baixo, né, indicando que a abordagem dessa condução da dor não estava sendo uma abordagem adequada e que, portanto, a assistência poderia melhorar no cuidado desses pacientes. Então, muito bem. Então, todas as vezes que o paciente com hanseníase se queixa de dor, a gente tem que se perguntar o que é que está acontecendo com esse paciente, né? Será que esse paciente tem uma lesão do nervo? Se esse paciente tiver uma lesão do nervo, nós vamos avaliar essa dor, quanto à intensidade, quais são as sensações que o paciente descreve relacionada com essa percepção dolorosa, e se esses descritores sensoriais, se eles são compatíveis com a descrição de uma dor neuropática. Existe uma variação temporal nessa dor. Esse pesquisador aqui, ele sugere que sejam utilizadas algumas ferramentas, né, para triar dor neuropática na assistência desses pacientes. Essa ferramenta aqui, que é o DND4, ele é um formulário que ele é simplificado, né? São 4 itens, 2 relacionados com queixas do paciente e 2 relacionados com a avaliação neurológica. E ele ajuda, entendeu, nessa discriminação entre dor neuropática e dor nociceptiva, na assistência desses pacientes ao nível das unidades básicas de saúde, né, sempre que precise da avaliação de um especialista sobre esses pacientes. A dor neuropática, ela é uma dor que ela costuma ser referida a um dermatom, que é aquela área da pele, pela qual aquele nervo é responsável pelas sensações, né, cutâneas. Então, se essa dor ela é uma dor que está restrita a um dermátomo, ou ela tem uma distribuição cutânea mais ampla do que aquela do dermato. Como é que é o exame físico desse paciente? Como é que está a pele? Como é que está a cor da pele? Se tem alteração de temperatura? Como é que estão esses pelos? Se tem áreas com perda de pelo? Porque isso é um indicativo, né, de envolvimento neural. Tem que ser feito o exame da sensibilidade desses pacientes, não é? A sensibilidade, tanto testado através do monofilamento, como você pode ser utilizado também a sensibilidade térmica e dolorosa, né? A térmica pode ser utilizada testada com algodão embebido em éter, né? A dolorosa com o uso de uma agulha de insulina. Tem que se ver como é que está essa função muscular desse paciente. Existe fraqueza muscular nova, que esse paciente não apresentava antes. Se possível, testar os reflexos. E quando disponível, a gente sabe que é muito difícil, né? Mas lançar mão de exames complementares, né? Como eletromiografia e biópsia de pele. Quando não existe evidência de uma lesão de nervo presente, então provavelmente essa dor é uma dor não neuropática. E aí a gente vai avaliar a história também dessa dor, aonde é que ela está localizada, qual é a intensidade, se ela é desencadeada pelo movimento, né? Porque naquelas dores relacionadas com comprometimento articular, o movimento ou muscular, né? O movimento pode provocar dor. E no exame físico, nós vamos procurar, né? Examinar esse músculo, ver como é que se existem pontos de gatilho, se existe alguma zona de tensão muscular, como é que estão esses tendões, eles estão tão doloridos, como é que está a mobilidade dessa articulação, né? Há sinais inflamatórios, é possível fazer uma mobilização ativa e passiva, e nós também podemos precisar lançar mão de exames complementares, como raio-x e ultrassonografia, né, que são mais fáceis, são mais acessíveis, para poder tentar definir o que é que está por trás, entendeu, dessa dor.
Então, nós temos aqui alguns descritores de dor neuropática. Então, a dor neuropática, ela normalmente ela é caracterizada como uma dor em queimação, pode ser uma sensação de um frio, que o paciente refere como sendo um frio doloroso, desagradável, como descargas elétricas, né, ele tem a sensação de choque, né, elétrico, pode vir como alfinetadas ou agulhadas, como formigamentos, como adormecimento, e a coceira também faz parte, né, desses descritores de dor neuropática. Ao passo que a dor nociceptiva ela é uma dor que ela é uma dor mais difusa, é uma dor mais com a descrição, que é uma descrição um pouco mais vaga, de uma localização que nem sempre muito precisa. Bom, e aqui nesse trabalho, feito por esse autor, foi lá na Índia, se eu não me engano, esse foi um trabalho de Mumbai, onde ele avaliou, né, a frequência de dor neuropática e procurou ver a correlação da ocorrência dessa dor com a presença ou a ausência de neuropatia e o grau de comprometimento dessa neuropatia. Então, na avaliação dessa dor, ele pediu para os pacientes eles pintarem, né, nessa representação, nesse desenho da representação corporal, que área do corpo é onde ele sentiu mais dor, tá? E depois ele pegou todos esses desenhos, né, colocou no sistema, no programa de computador, né, e ele construiu esse mapa com os locais mais frequentes de dor referida por esses indivíduos. Então, o que é que aparece aqui? Todas essas áreas muito escuras e um vermelho muito escuros são sítios de dor, entendeu? Muito intensa. As áreas amarelo claras, elas são áreas de quase nenhuma dor. E as áreas que são laranja ou de um vermelho mais claro são áreas de dor moderada. E o que ele observou nesse trabalho é que esses pacientes apresentavam muita dor no território do nervo ulnar, né, que está aqui, aparecendo aqui, né, nesse vermelho mais intenso. E essa dor, ela era mais frequente na região da palma da mão, né, na distribuição do ulnar, e também, e na região dorsal estava presente em 44% desses indivíduos. Além do envolvimento do nervo ulnar, esses pacientes também tinham muita dor no cutâneo medial do antebraço, que é essa região aqui, e ao nível do nervo fibular, né, que está pegando aqui uma parte do dorso do pé e pega uma parte lateral da perna. Alguns pacientes, eles apresentavam ainda um caráter, né, de dor referido aos pés, né, que é um padrão de dor que é muito visto na neuropatia simétrica distal. Por exemplo, quem trabalha com paciente com diabetes vai encontrar esse padrão de perda sensitiva, né, e de dor, né, que é um padrão de neuropatia simétrica e distal. E, curiosamente, eles apresentavam também dor em joelho. Só que essa dor em joelho ela não pode ser explicada necessariamente por uma dor neuropática. Aqui parece ter muito mais um componente, talvez, entendeu, nociceptivo, nociplástico, para poder pegar e justificar essa dor. Mas os territórios neurais mais frequentemente envolvidos foram esses, do ulnar, do cutâneo antebraquial medial e do nervo fibular. Né? E por que é que o ulnar, entendeu, aparece como o território neural mais comprometido? Por quê? Na grande maioria dos trabalhos, o nervo ulnar é o nervo mais frequentemente acometido pela hanseníase. Bom, mas aí, para complicar, né, um pouquinho a situação, né, porque a abordagem da dor, por si só, ela já não é algo simples, né, e nos pacientes com hanseníase ela é um pouquinho mais complexa do que o habitual. É preciso que a gente também aprenda a diferenciar o que é dor, diferenciar dor neuropática e neurite. Alguns autores, eles tendem a usar o termo dor neuropática quando eles querem se referir a uma sequela. Então, o paciente teve, né, ali uma neurite, aquela neurite se resolveu, mas não se resolveu completamente, e ele ficou com dor na distribuição daquele território. Ao passo que o termo neurite, ele é reservado para se referir àquela situação onde a gente tem uma dor neurogênica secundário ao processo inflamatório que ocorre durante as reações neurais da hanseníase.
E por que essa diferenciação ela é importante? Por uma questão assim bem fundamental, que é o tratamento da neurite, ele é feito, dentre outras coisas, com o uso de corticoide. Já a dor neuropática, ela é uma dor na qual o corticoide não tem nenhum benefício. Então, saber classificar o paciente como tendo uma dor ou outra, ele vai ser importante. Por quê? Porque vai evitar que esse paciente ou use corticoide de uma forma inadequada, ou deixe de usar corticoide quando ele realmente precisaria disso para resolver a condição clínica dele. Tá? Então, a dor neuropática ela vai começar por por causa do funcionamento anormal do sistema nervoso periférico e central. A neurite e dor neuropática elas são comumente confundidas entre si, e essa distinção ela vai ser importante por causa dessa implicação terapêutica no uso do corticoide. Esse trabalho foi um trabalho publicado em 2021. Ele foi feito pelos os pesquisadores lá do ambulatório de hanseníase da Fiocruz, né, lá do Rio de Janeiro. E o que eles procuravam nesse estudo era ver se eles conseguiam encontrar preditores clínicos que ajudassem nesse diagnóstico entre neurite e neuropatia hansenítica. Né? Porque a realidade é que, na grande maioria das vezes, a gente não dispõe de muitos recursos, a não ser a nossa capacidade, entendeu, de avaliar esses indivíduos e de colher uma história adequada. E aí, na avaliação desses pacientes, ele aplicou todo um questionário estruturado, né, para avaliar as características dessa dor, as características de idade, gênero, medicações em uso, pesquisou a presença de descritores, né, clínicos da dor. Esses pacientes foram avaliados também por um neurologista, né, que, sem saber exatamente quem é que tinha o quê, tinha que classificar esses pacientes como tendo neurite ou neuropatia. E aí o que eles viram foi o seguinte, é que se o início da dor ocorre nos 90 dias anteriores àquela avaliação, e vem a associação com o início de sintomas neurológicos, num período que antecede em 30 dias, ou seja, o paciente tem dor e ele começa a apresentar alterações neurológicas. O que seriam essas alterações neurológicas? Pode ser uma diminuição da sensibilidade, então ele, por exemplo, ele modifica o padrão dele de percepção sensorial no teste de monofilamento. Ou ele antes era normal e passa a exibir áreas onde ele está com essa percepção diminuída, ou ele exibe uma piora no teste em relação ao que era a avaliação anterior. Ou então, ele pode exibir um déficit motor, que é ou um déficit não existente, ele tinha uma força muscular normal e, de repente, ele mostra uma perda de força muscular, ou então uma piora de um déficit motor pré-existente. E essa dor, ela tem que piorar como resultado do movimento e da palpação do nervo. Então, se o paciente tiver essas características aqui, ele está se apresentando com dor, com características de dor neural, e ele apresenta essas características, o mais provável é que vocês estão diante de um paciente com aneurite, e que esse paciente deve ser tratado, entendeu, como tal. Então, ao passo que o tratamento da neurite ele vai requerer repouso, uso de corticoide, às vezes, a intervenção da fisioterapia, muitas vezes com mobilização precoce. Os pacientes com dor neuropática, eles vão requerer o uso de medicações próprias para tratar a dor neuropática. A gente não tem nenhum trabalho mostrando que medicação, entendeu, é mais adequada para se usar nesses pacientes. Então, o tratamento da dor neuropática que a gente faz para o paciente com hanseníase, ele é emprestado, ele é copiado do tratamento que a gente usa para tratar dor neuropáticas em outras situações. Então, assim, desse trabalho que foi feito em 2016, que ele pegou vários estudos clínicos e ele avaliou, vendo qual era a eficácia, né, de várias das drogas, né, que eram usadas nesses pacientes, o que se encontrou foi que existe uma evidência forte, né, esses pacientes podem se beneficiar da gabapentina, em dosagens mais variadas possíveis, né, pré-gabalina,
duloxetina, venlafaxina e os antidepressivos tricíclicos. O que a gente costuma ter ao nível da nossa rede básica de saúde são os antidepressivos tricíclicos, que estão aí com o nome da amitriptilina e a nortriptilina. Não é? Infelizmente, a gabapentina ela não está acessível dentro da farmácia básica, é algumas vezes dispensada sob a forma de um medicamento especial. Não as evidências são fracas para o uso de capsaicina, que é uma substância, né, derivada da pimenta. O uso de PET-lidocaína, né, também não se mostrou, entendeu, muito benéfico. Tramadol, né, que é um analgésico opioide, também os benefícios são fracos. O uso da toxina botulínica também não tem um benefício forte. E o uso de opioides mais fortes, como morfina, né, não se mostrou também com um benefício adicional no tratamento desses pacientes. E os benefícios foram inconclusivos para a carbamazepina, que a gente usa bastante, porque é uma das medicações que a gente dispõe, né, na farmácia básica. Então, alguma dessas medicações, né, o que tiver disponível, deve ser utilizado para esses pacientes, para tentar minorar o surgimento dessa dor. E aí, vamos voltar aqui ao nosso caso clínico, né? Então, é uma paciente que ela tratou a hanseníase, tratou de uma forma correta, ela tem toda saiu com um déficit, né, sensorial, que ficou como pontuado como mas não era um déficit sensorial grave, ela não tinha assim, nenhum déficit motor, entendeu, grave. E aí ela estava incomodada e com a vida limitada, por quê? Porque ela passou a ter dor, e pelas características da dor, tipo queimação, referida, né, que ela refere como sendo nos braços, com tipo choque elétrico. Então, essa dor tem características que apontam para uma característica de uma dor neuropática. É uma dor grave, né, que está trazendo muitos transtornos para ela, porque ela sente muito cansaço, está com a qualidade de sono ruim, desperta precocemente. Isso está impedindo essa paciente de trabalhar, então isso dificulta o sustento dela. Ela recebia auxílio pelo INSS, esse auxílio, entendeu, foi interrompido, então ela tem angústias, né, relacionadas com o seu próprio sustento, ela passa a precisar contar, né, com a ajuda das pessoas, e ela tem sintomas depressivos, né, ela está triste, ela está irritada, ela está desanimada, ela tem a sensação de desamparo. Então, como a gente viu, como a dor, ela sofre, né, influência de todo esse contexto que ele é muito individual, né, do que cada um vive e como cada um lida com a situação. Então, acaba sendo, entendeu, uma combinação, né, que só contribui para o sofrimento e para a qualidade de vida ruim dessa paciente. Ela não teve melhora com analgésico opioide, que foi o tramadol, não melhorou com dipirona, e não melhorou também com corticóide. Por que que não melhorou? Porque, na realidade, ela não tinha neurite. Ela tinha uma dor neuropática, né? E aí, com essa amitriptilina, ela obteve alguma melhora, ela estava usando uma dose ainda abaixo de 25 miligramas, essa dose ia precisar ser melhorada, ser aumentada, né, para que ela pudesse obter uma melhora. Como a amitriptilina é uma medicação que ela também tem uma atividade antidepressiva, né? Então isso vai ser um benefício a mais, né, no tratamento dessa doença, mas pode ser que ela precise lançar mão aí de um outro antidepressivo associado como a fluoxetina, porque as doses antidepressivas da amitriptilina são muito associadas com efeitos colaterais que às vezes o paciente não suporta. Eles são pacientes que precisam de todo um suporte, né? Às vezes um suporte do fisioterapeuta que pode ajudar esse paciente, principalmente a lidar, quando ele tem incapacidades, né? A tentar reabilitar, a lidar com as deficiências que ele apresenta, o suporte, né, do psicólogo, né, para ajudar no enfrentamento desses pacientes. De forma que ajude a melhorar a qualidade de vida. Então, assim, o que eu queria, na realidade, com essa apresentação de hoje, era chamar a atenção, né, para este fato, que muitas vezes ele é negligenciado, né, dentro da atenção desses pacientes. Então, o paciente chegou, teve o diagnóstico de hanseníase, ele usou a PQT,
completou a PQT, então está tudo ok, está de alta, né? E ele vai cuidar da vida dele, e a gente às vezes não se dá conta de que complicações vão surgindo a longo prazo para esses pacientes, e que podem causar tanta limitação na qualidade de vida dele e nas atividades de vida diária, como causa também o surgimento dos déficits motores, né, e sensitivos que esses pacientes venham apresentar. Aqui só para ressaltar, né, a importância, né, do contexto, né, desses indivíduos. E é isso, obrigado pela atenção. Se vocês tiverem perguntas. Já temos 1 hora de web palestra, né, muita informação. Ainda nenhuma pergunta, eu já coloquei no chat, vocês podem estar escrevendo as suas dúvidas. É interessante esse momento, né, aproveitar esse momento, que a médica está aqui, em disponibilidade para responder esses questionamentos. E, com certeza, vocês têm, né? É só escrever aqui no chat que a gente vai passando para ela. Dentro da sua experiência, doutora, o que a senhora observa mais em relação a, vamos falar de epidemiologia, adulto, idoso, qual tipo, assim, de grupo, de faixa etária que a senhora atende em maior número? Tá, então, assim, o que os trabalhos mostram é que não existe diferença na ocorrência de dor, né, neuropática quando você compara idade ou gênero desses pacientes. Né, não existe essa diferença. Parece que o mais preponderante é o tipo de hanseníase, né, se o paciente é multibacilar ou não, ocorre mais nos grupos borderline, não é? E também nos bichovianos, e o tanto de reação neural que esses pacientes apresentam durante a fase aguda, a fase do tratamento com a PQT. Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum caso que vocês tenham no território e que gostariam de uma segunda opinião, né? Uma segunda opinião formativa? A profissional tem que pode colaborar com vocês nesse processo, né, no manejo clínico desse paciente, porque a gente sabe que na atenção básica, na atenção primária à saúde, nós temos todos os tipos de situações. Então, a gente... olá, tem uma colega que tá lá de Porto Seguro, sejam bem-vindos, colegas de Porto Seguro, sempre participando aqui da atividade com a gente. Paraíbas, boa tarde. Então, como eu estava falando, a gente tem todas as patologias, né, situações na atenção básica que muitas vezes não podem ser manejadas lá e que precisam de um especialista. Então, aqui nós estamos com a especialista para apoiar vocês com os casos, se vocês tiverem. Você quer acrescentar alguma coisa, Gessandra? Alguma informação que você acha pertinente? Alguma orientação para as famílias? Alguma orientação para agente comunitário de saúde? O que é que ele pode estar colaborando com a equipe? O que é que pode estar chamando a atenção e que ele pode levar para a equipe? O que é que a equipe tem que fazer nesse momento? Eu sei que são casos singulares, né? Cada caso é um olhar diferenciado, com situações, com necessidades específicas, mas eu entendo ser importante esse momento trazer essas informações para as equipes. Assim, eu acho assim que a gente deve perguntar, né? Procurar saber desse paciente, como é que ele está do ponto de vista de sintomas dolorosos, né? E, na realidade, é assim, como a dor é uma coisa que ela não é palpável, o outro sente, né? A gente tem que acreditar no que o outro está dizendo, né? Mas a dor não é uma coisa que você palpa, que você pega. O máximo que pode acontecer é você perceber em alguém uma face, né, de um desconforto, uma face de dor. Então, a gente, às vezes, quando aquele paciente ele é muito queixoso, se queixa muito de dor, né, às vezes existe um certo preconceito, né, de quem cuida desses pacientes em relação às queixas. Às vezes a gente, muitas vezes, faz um julgamento equivocado de, às vezes, pensar que aquele paciente pode, na realidade, estar querendo ter ganhos secundários, entendeu, com aquilo.
E, na realidade, muitas vezes não é. Então, a gente tem que estar atento a isso daí, de ouvir, né? Quando um paciente desse chega com uma queixa dessa de dor, a gente tem que ter uma escuta ativa, né? De ouvir o que é que esse paciente tem a dizer, procurar saber como é que isso está interferindo na vida dele, para a gente ver que intervenções que a gente pode fazer, não é? Porque, assim, procurar estar atento ao uso de medicações, né? Então, assim, todas as vezes que a gente identificar que alguém tem uma dor, que sugere que uma dor que é secundária a uma dor neuropática, a gente tratar essa dor como ela deve. A dipirona não vai resolver, o paracetamol não vai resolver, o tramadol também não, a codeína também não vai resolver. Então, se a gente não cuidar desse paciente, não tratar da forma como deve, ele vai sofrer muito, e isso acaba sendo um processo de retroalimentação, né? Quanto mais ele sofre, mais ele se sente desamparado, mais essa dor piora, e isso vai deixando esse indivíduo, né, assim, sem muitas alternativas, sem muitas opções na vida, e com a qualidade de vida, entendeu, muito ruim. Então, assim, eu acho que a principal mensagem é que a gente tem que estar atento a isso. Hanseníase é uma doença que, apesar dela comprometer a sensibilidade, ser caracterizada por pacientes que se queimam e não percebem, se cortam e não percebem, paradoxalmente é uma doença que ela vem com dor, né? E é uma dor que é uma dor física, é uma dor que é uma dor social, é uma dor que é uma dor que está relacionada, né, com estigma, e a gente tem que estar atento a isso daí, porque a dor, ela compromete a qualidade de vida, tá? E esses pacientes, eles precisam ter essa qualidade de vida melhorada. E trazendo isso que você acabou essa mensagem que você trouxe, a questão de mensuração de dor, né? Ou a mensuração da dor, como ela é individualizada, né? A singularidade de cada pessoa, de cada paciente, né? Independente, como você falou, da idade. Então, isso realmente requer um olhar, uma escuta qualificada do profissional que está lá no território atendendo esses pacientes. Bem, como nós não temos nenhuma pergunta, aí vamos... Ah, chegou aqui. Oi, Manuel, boa tarde. Ele pergunta o seguinte, doutora: a hanseníase pode, né, se apresentar sem nenhuma mancha na pele? Ô, Manuel, essa pergunta é uma pergunta muito importante, né? Obrigada por fazer essa pergunta. Pode sim, Manuel. Existe a hanseníase, chamada hanseníase neural pura, aonde o paciente ele tem apenas envolvimento neurológico e você não vai ver qualquer mancha na pele desses indivíduos. É uma condição difícil, né, de difícil diagnóstico, e você tem que abrir as possibilidades de diagnóstico para uma série de outras doenças, mas existem algumas situações, por exemplo, se você encontra um paciente com neuropatia do ulnar, que vai se manifestar, né, com dormência nessa parte aqui, medial da mão, com dificuldade, né, na movimentação do quarto e quinto dedo, e você encontra, entendeu, esse nervo espessado, mesmo que ele não tenha mancha nenhuma, você deve pensar, entendeu, fortemente na possibilidade de hanseníase, e encaminhar esse indivíduo para um centro, para avaliação e tratamento, que vai ser muito difícil, né, dentro do nosso meio, que é uma região endêmica, sabendo que a hanseníase ela tem uma predileção, né, por esse comprometimento do nervo e esse paciente tendo apresentado espessamento do nervo, que isso daí seja um outro diagnóstico que não hanseníase. Mas, assim, um diagnóstico bem desafiante, né, dentro da neurologia, é o diagnóstico dessas formas de hanseníase na forma neural pura, aonde você tem comprometimento neurológico e você não tem as lesões de pele. Mas existe, sim. Seria um diagnóstico muito mais complexo, né? Sim. Para esses casos, né? Sim. É É um um diagnóstico diagnóstico. muito mais complexo, e existem situações que é necessário, entendeu, até fazer biópsia de nervo. Como a gente não dispõe de biópsia de nervo no nosso meio, é algo extremamente difícil, porque requer um profissional especializado, um serviço de patologia especializado. Em algumas situações, você acaba fazendo teste terapêutico para esses indivíduos, não é? Mas é uma parte bem complexa. Felizmente, são casos que são casos incomuns, né? Não são frequentes.
Então, a grande maioria dos casos, o diagnóstico da hanseníase ele é um diagnóstico mais simples, né? Mais fácil de ser feito. E mesmo voltando ao assunto sobre a dor, né, em si, no dia a dia, no cotidiano, como afeta a vida dessa pessoa, né? Até se fechar um diagnóstico, como você trouxe, aí vem casos de depressão, problemas, né, no trabalho, então não tem qualidade de vida mesmo, é isso? Isso, exatamente. A dor, ela Então, compromete a qualidade de vida em diversas condições médicas, né? A hanseníase é mais uma dessas condições em que a dor compromete a qualidade de vida. De nada, Alex, Manuel. Eu acho que os... Manuel, acertou o nome, é Manuel Alex. Obrigada, né, por você participar. E a dúvida sua, com certeza, é de outro colega também. Então, como nós não temos mais perguntas, vamos para a finalização da web. E com as suas considerações finais, Geisângeli, por gentileza. É isso, eu agradeço a vocês a atenção. Sempre que eu falo, eu fico me perguntando, né, o quanto clara, entendeu, fui. Então, quando alguém não tem muitas perguntas, ou todo mundo entendeu tudo, ou então talvez ainda precise de um pouquinho mais de tempo para poder processar, mas agradeço a todos, né, a atenção, os aqui presentes, a atenção. E é isso, estejamos atentos, né, a essa questão da dor, né, naqueles pacientes com hanseníase. Meu fone estava fechado, desculpem. Shirley colocou aqui, excelente apresentação, obrigada, Geisângeli. Perdi o início, mas gostei muito. Não se preocupe, Shirley, em relação, a gente sabe da agenda apertada de todos, a apresentação ficará disponibilizada no site do Telesaúde, né? E a partir de 1º de novembro, os vídeos também ficarão disponibilizados. Alguns no site já estão. Então, realmente foi uma maravilha. Nós agradecemos, né? Eu agradeço em nome do Telesaúde Bahia a sua participação, a participação de todos aqui na sala. Sempre é um prazer tê-los aqui. Como eu já falei, né? A nossa agenda tão apertada, e aí muita gente aqui agradecendo, parabenizando também, Manuel, enfim. Então, até a próxima oportunidade, e estejam sempre aí atentos com a nossa programação para as próximas webs. Nós temos um card mensal, e lá no site vocês podem acompanhar a nossa agenda, tá bom, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até a próxima.